sabe como educar crianças e adolescentes para que não se tornem pessoas preconceituosas? Este é o assunto de hoje e nós estamos no segundo bloco do Educação, contando agora também com a participação da escritora premiada internacionalmente, Janine Rodrigues. Janine, muito bem-vinda ao programa. E eu vou começar logo com você. Você fala sempre assim, a gente não pode fugir do assunto. Quando acontece algum preconceito, você presencia alguma cena de preconceito, não pode fugir do assunto. E aí eu queria que você explicasse melhor como é que a gente aborda isso naquele momento ali, que às vezes a criança nem está sabendo que está cometendo um preconceito. Então, a criança ela convive em diversos meios além da própria família, né? Além da casa dela, da casa dos avós, dos tios, porque ela convive na escola, ela convive com a vizinhança, ela pode morar, por exemplo, do lado de uma família que é totalmente diferente da dela, no formato, na cultura. E se a gente passa por alguma cena que tenha um preconceito envolvido, seja numa fala, seja num comportamento, a criança ela vai prestar atenção, porque a criança ela absorve muito, né? Então ela vai achar, às vezes, banal aquilo que não deve ser banalizado. Então, se ela está entrando, por exemplo, em casa, né? Está chegando em casa, está entrando no elevador, está saindo alguém e essa pessoa fala alguma grosseria com alguém, ou enfim, acontece alguma coisa do tipo. E os pais, né, ou o acompanhante dela não fala nada, né? É muito complicado, porque toda vez que ela vê alguma coisa parecida, toda vez que ela ouvir aquele tipo de agressão, ela vai achar que tudo bem, afinal o meu pai, a minha referência, não falou nada. E isso é na escola, por isso que eu falo assim, a gente não pode se omitir. A gente não pode se omitir nunca, na verdade. Mas quando é com criança, a gente tem que ter ainda mais uma preocupação, porque a criança ela absorve tudo, pro bem e pro mal. Né? Então a gente tem que se posicionar. Não tem essa coisa de mas eu não vou me meter, eu não vou me envolver. Sim, a gente tem que se envolver, sim. A responsabilidade da educação de uma criança é da sociedade. O pai educa, o professor educa, eu educo também. Eu posso não ter nenhum contato direto com aquela criança, mas eu também vou educar de certa forma, porque estamos inseridos na mesma sociedade. Cidadania, né? Sem dúvida nenhuma. É um pouco aquilo que eu dizia. A luta contra o preconceito é um processo cultural, né? E se faz no cotidiano, né? Na luta do preconceito que a gente tem, para que ele não aflore, né? E aí você o combate racionalmente, e na luta contra o preconceito de terceiros, que está muito vivo dentro da nossa sociedade nas mais diversas áreas, né? Adriana. O principal é o exemplo, como ela citou ali, né? O exemplo é tudo. Se o professor não tiver uma conduta correta, se o pai não tiver uma conduta correta, a criança aprende a reproduzir. Nós somos o espelho dela, né? Então elas reproduzem aquilo que nós acabamos de uma certa forma falando, fazendo. Adriana, não é à toa que a filha pequenininha quer botar a roupa da mãe, usar a maquiagem da mãe, exatamente. né? Exato. Adriana, eu queria saber como é que você lida com isso na sua escola, com os alunos incluídos em turmas regulares? Você faz algum trabalho pedagógico durante o ano na escola? Já fez? Mantém? Conta um pouquinho pra gente. Olha, o trabalho pedagógico ele é diário, né? Mais uma vez, exemplo, né? Que é o primeiro de tudo. Eu acho que você receber uma criança, seja ela incluída ou não, como eu falei antes, todos nós somos diferentes, cada um tem a sua potencialidade, cada um tem a sua peculiaridade. Nós na escola lidamos com estruturas diversas de famílias, né? Então é um exercício diário, é trabalhar constantemente. E como ela falou, quando a gente percebe alguma situação de um preconceito, a gente para tudo e começa ali. Vamos começar a conversar, vamos pensar num projeto que a gente possa desenvolver com a escola inteira. Então, quando nós recebemos os alunos incluídos, era muito novo. Isso há alguns anos atrás era muito novo. Essas crianças estavam chegando até a escola, né? Mas, como eu sempre digo, é a escola que tem que se adaptar ao aluno e não o aluno que tem que se adaptar à escola. Então, quando a gente recebe um aluno
seja ele como for, nós temos que nos adaptar, nós temos que oferecer uma educação de qualidade e uma educação no exemplo para essa criança, né? Eu acho muito bacana, porque a gente vai ter tempo de fazer um segundo programa sobre esse tema, por isso que eu quero me aprofundar um pouquinho mais, e eu quero trazer um pouco mais, assim, vamos dizer, para esse debate, uma coisa mais humana, de conhecer mesmo vocês. Porque às vezes quem está em casa fala assim, ai, que tema batido, preconceito, não pode ser preconceituoso, mas não entende o que é sentir preconceito. Eu acho que no fundo não entende porque realmente bloqueia, porque eu acho que todo mundo de algum jeito já sofreu preconceito, né? Por questões religiosas, por questões de cor, por escolhas profissionais. Eu já sofri preconceito por ser jornalista, de fazer matéria, e uma vez com um rapaz ali na Praia Vermelha, e ele é um estudante, falar para mim assim, eu vou falar, mas você vai escrever o que você quiser, você vai cortar um monte de coisa, vai deturpar o que eu falo. Então, preconceito com jornalista, achar que jornalista mente, achar que jornalista, entendeu? Então, todo mundo eu acho que já sofreu. Mas eu queria saber a história de cada um de vocês, rapidamente, um pouquinho, de algum lance que tenha acontecido na vida de vocês e como vocês se sentiram realmente. Se vocês pudessem dar exemplos. Vou começar pela Janine. Tá. Janine deve ter sentido isso bastante, né? Quando eu era criança, é claro, como você falou, é muito difícil a gente ser brasileiro e não sofrer algum tipo de preconceito, principalmente quando a gente fala de preconceito racial, né, no meu caso. Mas quando eu era criança, aconteceu uma coisa interessante, que assim, eu sempre tive muita base familiar, sabe? Eu sempre tive muito essa questão de saber dos meus valores, sabe? De saber quem eu era. E isso fez eu me portar de uma forma muito interessante. Não que não tenha tido sofrimento, porque eu era uma criança, né? Teve, mas assim, eu acho que essa questão familiar me ajudou muito. Eu fui sofrer preconceito mesmo, assim, na pele, de caramba, é difícil quando eu já era adulta. Né? E aí, por que eu até falei de você? Mulher, né? Mulher já sofre preconceito. Sim. Mulher negra, não é isso? Aí tem uma série de fatores, né? Tem o fato de ser mulher, como você falou, tem o fato de ser negra. Aí tem a questão que a gente fala do embranquecimento que a sociedade tenta fazer, que alisa o cabelo, afina o nariz, não sei o quê, porque, sabe... Para trabalhar você tem que estar com o cabelo preso, faz isso, faz aquilo, vermelho não cai bem em você, batom vermelho fica estranho, porque sua boca é muito grande, porque seu nariz é não sei o quê. Então, assim, é uma série de coisas e que é muito desumano. Hoje, quando eu trabalho com criança e eu vejo isso, eu tenho ideia, passo um filme assim do que já aconteceu quando eu era criança, e é muito desumano, porque você não tem uma estrutura ainda, né? Você não tem uma série de opiniões sobre você mesma que não está formada. Então, é como se fosse um papel em branco, né? Um papel liso, que alguém vai lá e vai riscando e aquilo ali fica, sabe? E para trabalhar isso durante a vida, não é fácil. E aí tem uma série de questões que pode te ajudar ou pode piorar esse cenário, né? Então, hoje no meu trabalho, eu trabalho principalmente com valorização da diversidade cultural, né? Eu acho que muitas questões de preconceito estão ligadas à desvalorização de algumas culturas. E aí culturas negras, culturas indígenas, diversidade, por exemplo, de estrutura familiar. Mas você falou cultura indígena, já falaram para mim isso, que é um preconceito. Você parece índia, né? Olha, mas você não fica chateada não, né? Por que eu haveria de ficar se alguém... Entendeu? Então é um preconceito. Se a pessoa está falando para eu não ficar chateada, é porque ela já acha que aquilo de alguma forma iria me chatear, né? Sim. Você falou tudo agora. Só para a gente poder... Depois eu volto para você, Janine, claro. Mas deixa eu ouvir um pouquinho a Adriana. Bom, eu quando era pequena eu era muito magra, né? Então já sofria um preconceito na escola por ser muito magra, desajeitada. E eu sou muito alta. Então eu era a última da fila... Mas, em compensação, eu tinha que ser a pelotão da bandeira, que na época tinha muito, né? A gente ainda tenta resgatar essa cultura dentro da escola, mas quando olhava é aquela lá do alto. Então, eu era a primeira a ser vista e qualquer coisa que acontecia, eu levava a culpa porque eu estava... né, no campo de visão de todo mundo. Então, eu sofri muito essa questão na escola, né, por ser magra, por ser muito alta. Fora apelido que deve ter tido, apelidos, né? Porque eu tive diversos. Prato cheio para bullying, né? Exatamente, né? E eu acho que o preconceito maior que eu sofri foi quando meu filho nasceu. Eu tenho um filho especial,
E aí esse preconceito é diário, é o sair na rua com ele, as pessoas acharem que eu não dou educação a ele, que eu não trato ele da forma como deveria, por atitudes que ele às vezes tem na rua. Né? Então eu sofro preconceito através dele também muitas vezes, né? Porque na verdade ele é o alvo, mas a mãe acaba sofrendo muito com isso. Então, assim, imagino diário, que é do seu filho. Talvez diário. fosse melhor se fosse com você, exatamente, dirigido somente a você. Deputado. Olha, a perspectiva do homem é bastante diferente da perspectiva da mulher. Até porque eu nunca fui muito alto, nem nunca fui muito magro, enfim. Mas é mais na questão do ajustamento social. Porque eu estudei em escola pública, na Escola Rio Grande do Sul, no Engenho de Dentro. E quando fui morar no Engenho de Dentro, 6, 7 anos, eu fui criado, evidentemente eu tinha uma família, uma casa, mas a gente era criado no meio da rua, né? E eu cheguei numa região do nosso município, onde os meninos, que também eram criados na rua, tinham um grau de liberdade e soltura muito maior que eu. Então, meu primeiro problema foi me adaptar àquele grupo social, que senão o rótulo que ia pegar em mim era de mimado, filhinho de mamãe, etc, etc. Então, você tem que se impor dentro de um grupo muito mais agressivo, porque é muito mais liberto que solto na rua. Evidentemente que eu me inseri nesse grupo pela questão mais lúdica, né? Jogando futebol, soltando pipa, jogando bola de gude, com as minhas habilidades. Mas depois que eu quis continuar a estudar, tinha naquela época bolsa de estudo. Eu ganhei a bolsa de estudo para fazer o ginásio no Colégio Metropolitano, que era um ginásio de elite. Então, aí era o contrário. A minha posição social era muito inferior àquele grupo que ali estava. Então, era um pouco ali um estranho no ninho, porque eu estava ali de bolsa de estudo, não que a minha família tivesse dinheiro para pagar. Então, foi muito mais um processo, se você se sentir discriminado, você não está nunca no grupo social correto. Mas, evidentemente, eu fui superando essas questões pelas minhas próprias habilidades, né? Ou pelas habilidades de jogos, ou pela habilidade de querer estudar mais para poder ser mais respeitado, enfim. A gente tem que se virar, mas mais nessa área, não pelos rótulos físicos, etc. Gente, eu estou adorando o papo com vocês, o negócio está esquentando, a gente vai para um segundo programa, vamos gravar um segundo programa, já sei que vocês aceitaram o convite, e você fica aí esperando, o nosso programa está terminando, e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.rj.gov.br. Na semana que vem, o segundo programa, nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima. Gostaria que todo mundo fosse asiático. Eu gosto muito de asiáticos, não sei porquê, desde pequenininha. E também, assim, você lê uma história que desejar viver aquela história e você acordar, do nada você está vivendo a história que você gostou. Para mim, isso seria um mundo perfeito. A dor que nos molda, transforma, converte. Responda para mim enquanto é -7. Arquiteta, porque eu tenho facilidade em desenho, sei desenhar e acho bonito o trabalho de arquiteto.